Sou pecador, és santo Deus, não ignorais os erros meus, serão punidos sem exceção. Tua lei exige condenação. Perecerei se lembrares todo mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus. Por graça, Senhor, perdoe a mim. Um coração contrito eu sei que não rejeitará. Amém. Nós somos de uma geração, eu estava hoje à tarde lendo assim, nós somos uma geração que adora frases de efeito. Nós gostamos de esportes radicais, nós gostamos de slogans que nos causa assim, algum impacto, e nós gostamos de palavras tipo radical, chocante. Cada vez a gente ouve mais isso ligado ao Evangelho, né? A missão. E eu estava lembrando de um filme famoso, né? Todos nós devemos conhecer, de 1998, O Resgate do Soldado Ryan. Um grupo de homens designado para salvar um soldado, porque seus dois irmãos já tinham morrido na guerra e o governo americano não queria que uma mãe perdesse todos os seus filhos. E esse filme então foi indicado a Oscar, 11 Oscars. Spielberg ganhou seu segundo Oscar nisso. O Tom Hanks faz o papel de John Miller, que é um capitão que chefiou aquele grupo que foi resgatar o soldado Ryan. O filme começa no dia D, não é? No desembarque da Normandia. Nós sabemos que naquele dia 20 mil soldados morreram nas praias da Normandia, todos jovens. Então o início do filme assim, é meio impactante. E depois eles têm que... O Ryan é um daqueles que saltaram de paraquedas lá atrás das linhas inimigas. Então esse grupo de soldados, eles têm que ir resgatar ele. É óbvio que para resgatar eles, provavelmente aquele grupo todo ia morrer. E a princípio aquele grupo não entende muito por que 8 pessoas tinham que morrer para resgatar um cara só. Não é? É normal pensarmos assim. Por que a minha vida vai ser colocada em risco? 8 vidas que valem a mesma coisa para resgatar. Mas a história é essa. Os irmãos já tinham morrido. E na cena final do filme, o Tom Hanks, que é o John Miller, né, o capitão, é ferido numa ponte que eles estavam protegendo junto com o soldado Ryan. Já tinha encontrado ele. E ele não tem mais nada para atirar nos canhões nazistas, né? E ele já está ali meio assim, então ele tira uma pistola e começa a atirar assim no canhão, uma coisa assim, né, surreal. E está ferido já de morte. E nisso chegam os aviões americanos e ingleses, e então eles são socorridos. Mas todo mundo já tinha praticamente morrido, só um estava vivo, e o capitão John Miller, ele pega o Ryan, vai até ele e ele diz para o Ryan: olha, faça por merecer, viva uma vida por merecer o sacrifício desses homens que deram as suas vidas para que você vivesse. Só que ele diz, se fosse só isso, não é? Faça por merecer, essa frase que ficou famosa, mas ele diz mais, ele diz: faça algo incrível, descubra a cura do câncer, faça, sabe, tipo assim, descubra a lei da gravidade, igual o Newton fez, Thomas Edison, que inventou tantas coisas. Tem uma vida extraordinária, porque custou muito para você ficar vivo. E a gente entende então no final do filme o início do filme, porque o início do filme é um velhinho num cemitério com a família toda, assim, filhos, netos, andando já assim como velhinho, e ele vai até uma cruz, aqueles
cemitérios que tem até hoje, né, tanto nos Estados Unidos quanto na França, de soldados americanos mortos na Segunda Guerra Mundial, que é só tudo assim, aquele gramado com um monte de cruz branca. Ele vai até um desses sepulturas e fica ali chorando, tal, a família de longe, netos, a esposa velhinha, todo mundo, e ele fica olhando lá a sepultura. É exatamente a sepultura do John Miller, do capitão que falou aquilo para ele. E ele volta e ele diz para a mulher: diz que eu vivi uma vida digna, diz para mim que eu vivi uma vida. O fato é que o Ryan no filme não inventou a cura do câncer, não descobriu a cura do câncer, não descobriu uma lei importante da física, ele não fez nada espetacular, isso é evidente, mas ele quer saber simplesmente se ele viveu pelo menos uma vida normal. Aquilo que o capitão tinha falado para ele não foi possível, não é? Nós pensamos como o mundo à nossa volta, né? Nós vivemos sobre essa expectativa de sermos meio que messiânicos, de sermos, então essas palavras radical, chocante, invadiu o nosso vocabulário. Nós vivemos uma geração que eu pensei que as coisas iam acabando assim, mas de repente começou a sair um monte de filme da Marvel, né? Super-heróis, pessoas que salvam o mundo, que salvam a sociedade, pessoas que, para ter um senso de que a vida valeu a pena, tem que ter um quê de heróico. E nós gostamos então de esportes que colocam a vida em risco. Nós chamamos de esportes radicais, não é? Tem uns X-Games, coisas radicais. Então isso ficou no nosso imaginário. Não é assim só agora, sempre foi assim, né? A história dos cavaleiros que enfrentam dragões, que salvam o povo. Então, uma tensão no ar que diz que a vida cristã deve ser radical. E muitas vezes o que eu percebo é que em um monte de mensagens, de coisas chocantes e radicais, nos falta a definição do que é radical. E nós ficamos numa tensão, não é? Porque Capitão Miller falou que o cara tinha que viver uma vida, e ele deu uma certa descrição. Aquilo estava além do que o Ryan podia viver. E o Ryan não viveu, mas pelo menos ele queria saber se viveu uma vida digna. Nos falta uma certa descrição do que é esse cristianismo radical, essa coisa meio aventuresca. E na maioria das vezes acaba que isso expressa o oposto do que a palavra de Deus nos chamou para viver, e faz nós nos preocuparmos e olharmos as nossas vidas numa base que não é aquilo que nós fomos chamados. Ou seja, viver uma vida que as pessoas chamariam de normal, ou seja, casar, ter filhos, criar os filhos para a glória de Deus, amar a sua esposa ou amar o seu esposo, ser fiel no trabalho, seja qual for o nosso trabalho, cultuar a Deus como igreja, como estamos fazendo essa noite, ler, estudar, se alimentar da palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento de Deus, crescer numa vida de oração, dar razão da fé que está em nós para o mundo, adorarmos com os santos e em seguida morrermos. Não é suficiente, não é radical, não é um evangelho radical. Deve haver algo maior. Nós precisamos fazer coisas incríveis para Cristo. O evangelho não fala sobre nós sermos incríveis, fala o quão incrível Cristo é. Nós não fomos chamados para ser incríveis, nós fomos chamados para sermos obedientes, para vivermos de maneira digna do nosso chamado, mas não para sermos incríveis, sabe? E radicais em alguma definição diferente. Então a missão tem sido redefinida de inúmeras formas. E nós, como nós somos capazes de imaginar coisas radicais e aí transformar elas em evangelho, mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, de fato nós encontramos coisas espantosas, e eu poderia te chamar sim de radicais. Então o livro mais
profundo da Bíblia. Ou seja, quando o apóstolo Paulo está no pináculo da revelação, das coisas mais profundas que o ouvido humano pode ouvir neste mundo a respeito de Deus, que é o livro de Efésios. Essa é a revelação mais profunda para a humanidade. Paulo nos mostra uma grande salvação, nos mostra um grande Deus. Ele diz, por exemplo, que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Isso não é radical, isso não é incrível, não é maravilhoso? Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, não é que vai abençoar, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso é uma declaração incrível, isso é incrível, isso é radical. Por exemplo, ele diz que nós somos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Então pense nos bilhões de anos-luz que algumas galáxias estão distantes do nosso sistema, da nossa Via Láctea, que Paulo está dizendo que antes disso existir, antes do tempo, nós fomos escolhidos em Cristo. Isso é incrível. Ele diz assim, Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Depois Paulo diz que nós, os filhos de Deus, temos a redenção por causa do sangue de Cristo. Fomos libertos da escravidão na qual nós já nascemos e só expressamos desde a nossa infância. Ele diz assim em Efésios 1:7, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Olha só, nós não só fomos libertos dessa escravidão que era totalmente impossível de escaparmos, e nem queríamos, porque todos os pecadores são escravos voluntários, eles amam as correntes que os prendem, amam o pecado, mas que nós fomos, por uma graça infinita, por termos sido escolhidos antes da fundação do mundo, nós então fomos, segundo as riquezas da sua graça, nós recebemos a redenção pelo sangue do Filho de Deus, que foi derramado no tempo. Ele que foi morto antes da fundação do mundo, mas que no tempo veio e derramou o seu sangue. Tudo isso não é incrível? Tudo isso não é radical? E ele diz então que todos nós, todos os filhos de Deus são selados pelo Espírito Santo. Efésios 1:13, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Todos nós temos o selo do Espírito, ou seja, pertencemos a Deus, recebemos já as primícias do Espírito, e então temos o selo do Rei, o selo de Deus, de que é impossível nós não desfrutarmos de tudo que Ele preparou para nós por toda a eternidade. Somos selados com o Espírito Santo. Quando Paulo descreve todas essas coisas no capítulo 1, é incrível, porque é a salvação do ponto de vista de Deus, começando lá antes da fundação do mundo. No capítulo 2 ele vai falar sobre a mesma coisa, mas só olhando do ponto de vista do pecador para essas coisas. Então ele começa no capítulo 2 dizendo que todos nós estávamos mortos em delitos e em pecados, mas que agora nós estamos vivos. Então no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, e vos vivificou estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Nós não estávamos doentes, nem muito mal, nós estávamos mortos. Ele diz, vocês eram filhos da ira, como todo mundo à volta de vocês. Não é incrível isso? Não é radical isso? Filhos da ira, mortos, mas então fomos tirados. E ele diz que nós fomos ressuscitados em Cristo, e agora eu e vocês estamos assentados em Cristo nos lugares celestiais. E está dizendo o seguinte, Cristo está à direita do Pai, e nós estamos lá, estamos nele. Nós já estamos, nós que ressuscitamos, estamos vendo essas coisas mais incríveis e radicais que você podia ouvir. Ele diz assim no 2:6, e nos ressuscitou juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já estamos. E nós antes éramos estranhos à aliança, estranhos a Deus, éramos homens como todos os demais, vivendo na escravidão do pecado, mas
Agora nós fomos trazidos para perto de Deus. Sabe quando Paulo fala em Romanos 5, justificado pois pela fé temos paz com Deus, vocês que estavam longe agora foram trazidos para perto, estão perto de Deus. São as declarações mais impressionantes, incríveis e radicais. Efésios 2, 12 e 13 diz que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vocês estavam sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. As declarações são todas impressionantes, radicais, chocantes, e esses termos que as pessoas gostam tanto em nossos dias. E nós temos então acesso por meio de Cristo, pelo Espírito, ao Pai. Sabe, a Trindade toda trabalhou no seu poder infinito para nós estarmos onde estamos. Em Efésios 2:18 diz assim: porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Vê a Trindade toda aqui nesse curto verso. Por Ele, por Cristo, nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Isso é incrível, e tudo vai crescendo de maneira espantosa. Ele fala que o mistério então que estava oculto desde todos os séculos e todas as gerações, não só para nós, mas para os anjos. A Bíblia diz que os anjos ficaram olhando o que Deus estava fazendo na redenção e ficaram espantados, e que eles se debruçam sobre a igreja maravilhados. Eles estão conhecendo Deus, conhecendo coisas sobre Deus que eles anos incontáveis que nós não sabemos que existem diante da face de Deus, não conheciam a respeito de Deus. Então isso vai crescendo, e no capítulo 2, 17 a 22 diz assim: e vindo, ele evangelizou a paz, e vocês que estavam longe e os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. A morada de Deus em Espírito, está falando do Espírito Santo. Então Paulo nos dá uma grande visão da redenção. Isso é maravilhoso. Cristo é incrível, isso é radical, isso é chocante. A redenção que nós temos em Cristo, o grande trabalho da Trindade inteira nisso. Então, nos 3 primeiros capítulos de Efésios, as coisas mais incríveis, radicais e chocantes são ditas a nós. Nada pode ser maior. Todo o mistério do plano eterno de Deus que esteve oculto, Paulo diz, desde todos os tempos, mas que agora é manifesto em nós. Então em Efésios 3:9 ele diz: para demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Esse mistério oculto desde todos os tempos agora foi revelado a vocês em Cristo. Esse Efésios 1-3, tudo é radical, tudo é chocante, tudo é incrível. Mas quando Paulo chega no capítulo 4, ele começa a explicar aos santos os desdobramentos dessa verdade na nossa vida, o desdobramento de todas essas coisas extraordinárias na vida de pessoas como eu e você, como eu e vocês. Ele tinha então ensinado o que Deus fez por nós, no capítulo 1, 2 e 3. E ele ensina isso da maneira mais profunda que o ouvido humano já ouviu, e coisas mais incríveis que os próprios anjos puderam contemplar e estão contemplando, maravilhados. Agora, a partir do capítulo 4, Paulo vai dizer como nós respondemos a isso. Sabendo essas coisas incríveis, radicais, chocantes, maravilhosas, como nós respondemos? Então, o capítulo de 4 a 6, Paulo começa a dizer como vocês devem ter uma vida agora digna de tudo isso. Aqui reside o problema da ideia
de ser radical, queridos. Um cristianismo radical, ser um cristão radical. Nos dias de hoje, nós vimos que o primeiro capítulo, o segundo e o terceiro é totalmente radical, incrível, maravilhoso, estupendo, chocante. Por quê? Porque voltar dos mortos, nós que nascemos mortos em delitos e pecados, é radical mesmo. Porque um filho da ira, você vê, a identificação de Deus com a ira sobre nós não é uma coisa periférica, chama de filho. Para filho tem o DNA, sabe? Tudo que nós éramos por natureza estava debaixo da ira de Deus. Ser feito limpo, tendo nascido totalmente impuro, é radical. Estar unido em uma aliança eterna com Deus e ser selado com o Espírito Santo, depois de termos vivido em ódio e inimizade para com Deus, é radical. Ser predestinado antes da fundação do mundo, antes que a primeira supernova explodisse, que a primeira galáxia fosse formada, estar no coração de Deus antes do tempo existir, é a coisa mais radical que nós podemos imaginar. Mas quando nós chegamos no capítulo 4, a radicalidade, como é vista hoje, some, desaparece. Por isso, Paulo diz assim, no capítulo 4, depois de ele falar sobre essas coisas maravilhosas, ele diz: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, vos rogo que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. Eu expliquei a vocês quão grande é essa vocação, quão maravilhosa, quão radical, tão sublime. Agora vocês precisam ter uma vida digna disso, neste mundo agora. Depois de mergulharmos nesses 3 primeiros capítulos, você pensa, então Paulo agora vai ligar os motores turbos e falar que nós temos que fazer as coisas mais incríveis no mundo, abalar a sociedade, abalar o mundo, abalar todas as coisas, sermos verdadeiros, sei lá, personagens da Marvel no mundo, salvadores, como se o mundo precisasse de outro salvador. Nós esperamos isso porque foi tão incrível. Fomos escolhidos e predestinados na eternidade, somos batizados e selados no Espírito Santo, somos incluídos na aliança de Deus, somos comprados pelo sangue do Filho de Deus. Estávamos mortos e agora estamos vivos, éramos filhos da ira e agora somos amados de Deus, somos adotados, fomos regenerados, somos cristãos. O mistério que esteve oculto foi revelado a nós. A soberania infinita de Deus fez tudo isso, porque Paulo diz assim em Efésios 1:11, ele faz todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade. Se Paulo fosse um pregador moderno, radical, chocante, eu queria acompanhar essas revelações tremendas a respeito do que Deus fez por nós. Eu queria acompanhar e dizer: mude o mundo, mude a cultura, salve o mundo, dê tudo que vocês têm para os pobres, se engajem na luta contra os males do Império Romano, tentem tirar Nero do trono, tentem fazer uma revolução política no Império Romano, mudem todas as coisas, saiam por aí e façam tudo diferente, lutem pela ecologia no Império Romano, pelas águas, acabe com toda espécie de sofrimento do mundo, sabe? Uma coisa que nós não sentíssemos heróis assim, salvadores. Defenda alguma causa que a sociedade acha importante, para que a sociedade romana, greco-romana, fique impressionado. Como vocês são incríveis. Missões nas mais loucas e radicais definições. Pessoas fazendo coisas estranhas, porque nós achamos que ser radical envolve essas coisas assim. Ou seja, ele iria fechar Efésios com um chamado para sermos radicais de todas as formas que nós pudéssemos imaginar. E olha que nós podemos imaginar formas de ser radical. Nós somos prolixos em imaginar, mas na verdade o apóstolo Paulo é um verdadeiro desapontamento quando ele
chega aqui, ele diz agora: por causa dessas coisas incríveis, tenha um andar digno do que Deus fez. E nós ficamos esperando o nosso chamado para super-heróis, salvadores do mundo, da sociedade. Mas não há nada nesses capítulos finais sobre fazer coisas incríveis para Cristo. Cristo é incrível e Ele faz coisas incríveis, radicais, espantosas. Nós somos chamados para ser obedientes. Não somos heróis. Essa não é a nossa história. Não há nada sobre missão hoje hoje aquilo que é chamado de missão na igreja hoje inclui qualquer coisa. Todos nós, já disse isso aqui várias vezes, sabemos que se você amanhã entrar no emprego novo e perguntar assim: o que eu faço aqui? Você faz qualquer coisa. Não, mas assim, qualquer coisa é o que eu faço? Não, o que você fizer para a gente está bom. No mínimo você vai pensar: eu vou acabar sendo mandado embora, porque eu não tenho função nesse lugar aqui. Qualquer coisa. Porque hoje nós chamamos tudo de missão, assim, sabe? E aí nós pensamos nas coisas mais radicais, porque nós queremos nos sentir assim. Quando a missão é fazer tudo, vamos ser sinceros, não existe missão. Nós estávamos no início falando sobre o soldado Ryan, né? O resgate do soldado Ryan. Aqueles caras receberam uma missão. Qual era a missão? Resgatar o soldado Ryan. Qual era a missão do soldado Ryan? Pular de paraquedas atrás das linhas inimigas para atacar. Atrás soldado tem missão, querido. Agora, se você vai desembarcar e o cara diz assim: não, o que eu faço? Não, você faz qualquer coisa. Você pensa: estou no filme errado. Eu posso fazer qualquer coisa aqui? Eu, por exemplo, estou pensando em lanchar no McDonald's. Serve isso? Ou então estou precisando, sei lá, quero fazer uma coisa, qualquer coisa. Eles tinham uma missão. Missão é assim, você não define qualquer coisa. Então, ao contrário do que se tem tornado popular em nossos dias, o Evangelho não é um mandato para que nós, pecadores, se salvem, sejam incríveis, radicais, redimam a humanidade. A humanidade tem um redentor, que não somos nós. Construam a Nova Jerusalém. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém vai descer do céu ataviada por Deus. É Deus que constrói um novo mundo. Esse mundo, queridos, não pode ser reconstruído por nós. Ou recuperar a dignidade humana na definição humanista, ou garantir a diversidade cultural, preservar o meio ambiente, acabar com todas as dificuldades do mundo, estabelecer um reino. Ou seja, o paradigma social da sociedade, que não tem nenhuma visão de Deus, e nem desses 3 primeiros capítulos incríveis de Efésios. Então Paulo é um verdadeiro desapontamento para o cristianismo radical, entre aspas, da nossa geração. Não há nada sobre mudar o mundo, ou mudar a comunidade, ou mudar a cidade de Éfeso. Não há nada sobre educar filhos radicais para fazer coisas radicais. Afinal de contas, o que Paulo diz, depois que disse as coisas mais incríveis, radicais e chocantes que o ouvido humano já ouviu, no capítulo 1, 2 e 3 de Efésios, ele diz assim: vivam, ele diz assim: agora vocês vão viver de modo digno dessas coisas. Aí tu fica assim: cara, agora vem a missão, vai ser radical demais isso. O que será se tudo isso foi feito? E Paulo começa assim: então, vivam com o outro em humildade e paciência. Efésios 4:2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor. Essa é a primeira coisa que ele diz. Isso não parece muito empolgante, na verdade? Quer dizer, depois disso tudo que você disse para nós, quem tem que suportar um ao outro em amor, é isso. Isso é andar de uma maneira digna. Suportem a outros em amor, sejam longânimos. Aí em Éfeso, vivam uma vida assim. Em segundo lugar, ele diz: rejeitem a falsa doutrina e cresçam em maturidade. Efésios 4, 13 e 15 diz assim: até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus,
a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda a roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Essa é a segunda coisa. Depois ele está falando sobre o andar digno, sobre o nosso chamado, depois daquelas coisas incríveis, chocantes e maravilhosas. Em terceiro lugar, ele diz: você tem que se despir do velho homem. Efésios 4:22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Ele está falando, esse é o andar digno daquilo que eu falei no capítulo 1, 2 e 3, aquelas coisas, o mistério oculto, a predestinação, os selados com o Espírito Santo, a redenção que há no sangue de Cristo. Você tem que se despir do velho homem, se despojar. Aí depois ele diz outra coisa. O andar digno disso é: não mintam, não mintam. Isso parece radical para a gente, não é verdade, queridos? Ele diz assim, 4:25: por causa disso, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Depois ele diz: olha, deixem toda a ira pecaminosa sair da vida de vocês. Efésios 4:26 e 27: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ele está falando sobre o andar digno daquilo tudo. E depois ele diz: olha, quem roubava, quem era desonesto aí, roubava em qualquer coisa, sabe, no imposto, em qualquer coisa, pare de roubar, e trabalhe para se sustentar e para suprir a necessidade de irmãos que vocês saibam que estão passando necessidade. Nós estamos num contexto em que boa parte dessa igreja aqui era composta por escravos, uma igreja perseguida. Então ele diz assim, Efésios 4:28: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Depois ele diz outra coisa assim radical, impactante: cuidado com a sua língua. Cuidado como você usa a sua língua. Você quer ter um andar digno daquelas coisas maravilhosas? Então, cuidado com o que você fala. Efésios 4:29 e 31, depois Efésios 5:4 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação. Não é só não torpe, você vê, primeiro tem o negativo, não saia nenhuma palavra torpe, mas é que promove edificação. Isso é uma coisa positiva, porque ele não está falando só sobre algo neutro assim, ou só não negativo, mas algo que edifique as pessoas, a igreja, para que dê graça os que a ouvem. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas do meio de vós. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Depois ele diz algo assim fundamental: não sejam sexualmente imorais. Vocês vivem numa sociedade sexualmente imoral, não sejam assim. Mas a fornicação, Efésios 5:3-6, e toda impureza ou amor ao dinheiro, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E continua acrescentando as coisas que é o andar digno. Nada parece muito radical e emocionante aqui para a nossa geração. Ele diz assim: evite a comunhão com as trevas e sejam claros com o mundo de que vocês condenam essas coisas. Ele diz assim, Efésios 5:11: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as.
Depois ele diz: adore a Deus na comunhão dos santos. O que estamos fazendo nessa noite? Faça isso. Efésios 5,19: adorar com hinos, em comunhão com os santos, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Depois ele acrescenta: em todas as coisas na vida de vocês, tudo, dê graças a Deus. Ele está descrevendo a vida, por causa daquelas coisas maravilhosas, incríveis e chocantes que ele tinha declarado sobre o que Deus fez, a Trindade fez. Ele diz assim em Efésios 5,20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: olha, sabe a vida que vocês devem ter? Esposas, sejam submissas aos vossos maridos. Não está chocante isso, não é verdade, queridos? Não está radical isso assim? Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas aos vossos maridos. Aí depois ele fala assim: maridos, amem as suas esposas como Cristo ama a igreja. Não é? Cristo ama a igreja e deu a sua vida por ela. Ele deu a vida. Amem assim as suas esposas. Pais, não, primeiro filhos. Você vê o que não parece nada radical para nós? Filhos, obedeçam vossos pais. Efésios 6, 1-3: vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Pais, criem filhos piedosos, ou seja, criem seus filhos para a glória de Deus, dê a eles a disciplina certa, mas nunca deixe o seu temperamento esmagá-los. Efésios 6,4: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina, ou seja, na verdade bíblica e na admoestação do Senhor. Depois ele fala sobre o trabalho. Trabalhem com excelência, não importa onde vocês estejam trabalhando. Alguns até não têm escravos. Trabalhem não como para homens, ou não por causa do salário, mas trabalhem como se estivesse trabalhando para Deus. Vós, servos, obedecei os vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo, trabalhando de boa vontade, como para o Senhor, e não para os homens. Você vê, ele falou sobre amar a esposa, sobre casamento, sobre criar filhos, sobre trabalho, sobre não causar males com a boca, não ser fofoqueiro, não mentir, não ser controlado pelo seu temperamento, ser controlado pela verdade. Aí depois ele diz: vistam a armadura de Deus, para poder resistir no dia mau. Ou seja, cada peça da verdade de Deus, a couraça, o capacete. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, 10-20, ele vai dizer o quê? E depois de fazer tudo, vocês fiquem firmes. Depois ele diz mais: vivam uma vida de oração. Efésios 6,18: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ele vai pedir: orem por mim, para que ao pregar o Evangelho, Deus abra a porta para a palavra ser pregada e as pessoas ouvirem essa verdade. Vamos ser sinceros, eu podia continuar, mas não parece muito radical, parece? Não parece muito aventuresco tudo isso? Você não se sente um herói, você não se sente um personagem da Marvel. Marido, amai vossas mulheres, mulheres, sujeitai vossos maridos. Pais, criai vossos filhos na disciplina, no temor do Senhor. Filhos, obedecei vossos pais. Olhe como vocês usam a língua de vocês. Olha, trabalhe como para o Senhor e não para com os homens. Está falando sobre coisas comuns. Paulo não é radical, não da maneira que nós gostamos. Ele é radical sobre mortificar o pecado. Ele quer que nós paremos de ter acessos de raiva.
Ele quer que nós cortemos a nossa vida toda fofoca e que nós domemos nossas línguas. Ele quer que nós sejamos gratos em todas as circunstâncias, quando estivermos saudáveis ou doentes, empregados ou desempregados, mas que em tudo nós demos graça. Ele quer que a gente ore, que quer dizer que ore por todas as coisas, e que ore por todos os santos, e que ore para que a palavra de Deus, ao ser pregada, possa surtir o efeito salvador nos homens. Ele quer que você seja livre. Ele fala para que vocês não sejam avarentos, não amem ao dinheiro. Olha, vocês, um andar digno é não amar o dinheiro. Ele quer ter certeza que nós manteremos nossas conversas limpas, que a impureza sexual da sociedade não seja vista como comum para nós, nem nas nossas conversas, nem nas nossas atitudes. Hoje em dia, quase todas as pessoas, quanto mais radical ela diz que ela vive o evangelho, mais chula é a sua maneira de falar, ou mais conectada com a sociedade a pessoa fica. Ele não pode falar sobre impureza sexual, porque isso é uma piada para a nossa sociedade. E se você quer impressionar essa sociedade, nunca fale sobre pureza sexual. Tudo isso soa muito chato e difícil. Nós queríamos ser super-heróis, salvar o mundo. Agora está dizendo para eu ser bom pai, um bom esposo, trabalhar não como para homens, mas como para Deus, criar filhos na disciplina de Deus. Isso é chato. Eu quero criar meu filho, deixa ele lá fazendo o que ele está querendo fazer. Esse negócio de disciplina dá um trabalho. E eu não crio meu filho, eu crio meu filho para ganhar dinheiro no futuro, não para ser submisso a Deus. Eu não ensino que viver para a glória de Deus é mais importante do que estudar para ganhar dinheiro. O que soa emocionante, sabe, alguém falando, seria o quê? Mudar a comunidade, mudar a cultura, mudar o mundo. Agora, quando alguém fala sobre domar a sua língua rebelde, você não pensa nisso como muito radical. Você pensa, é isso? Depois daquilo tudo que ele falou nos 3 primeiros capítulos, um viver digno é isso? Domar a minha língua, ser puro sexualmente nas palavras, imaginações, condenar as obras mais, não ser compactuar com elas, mas antes condenar, viver uma vida de oração, pregar a verdade, orar para que a verdade seja propagada. Não apreciamos muito o que Paulo define como o viver cristão radical, porque é muito mais fácil nós amarmos o mundo, a sociedade, que nós temos um contato, na verdade, abstrato. Domar a língua é difícil, porque não é nada abstrato isso, né, queridos? Em casa, criar uns filhos na disciplina de Deus não é nada abstrato, mas fácil amar o mundo, querer mudar o Brasil, enquanto nosso lar não é o que devia ser. Mas não me parece radical isso. Nós ficamos muito parecidos com o mundo, sabe? Esse pessoal que faz passeata pela paz, enquanto já casou 5 vezes, enquanto briga com o vizinho, enquanto tem problemas lá sem fim. Ele fala sobre a paz, mas é ridículo. Ele fala sobre a paz no mundo, mas é algo abstrato. A vida pessoal dele é uma guerra sem fim, é um horror. Você vê que Paulo nos leva para o lugar oposto. Não gostamos do chamado radical de Paulo, que fala sobre impureza sexual, porque isso não é relevante para a nossa cultura. Nós, pelo contrário, vamos querer relativizar o que é pureza sexual, porque ao falarmos sobre isso, todas as portas vão se fechar para nós. Mas ele diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça ao dinheiro, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso que ama o dinheiro, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. O perdão diário é muito difícil. Nós não achamos radical.
Nós gostamos de uma coisa radical, pensando em como nós vamos mudar o mundo. Mas ele diz para nós: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Não gostamos ou achamos emocionante esse chamado expresso aqui: maridos, amai vossas mulheres, no padrão quase que inimaginável com que Cristo amou a sua igreja. Pais, dedique-se a criar vossos filhos na disciplina da palavra de Deus, para a glória de Deus. Certifique-se de que eles vão viver segundo aquilo que Deus disse. Porque nós preferimos ser conhecidos por causa de coisas e por causas que a cultura à nossa volta possa nos admirar, nos achar radicais, super-heróis. Mas a cultura não vai nos admirar por essas coisas. Pais, família, esposa, pureza sexual, não falar mentira, não gracejos imorais, uma vida de oração, testemunho da verdade. A cultura não vai admirar fazer coisas surpreendentes. Não nos parece estar aqui. Paulo diz: olha, mantenha paz nos relacionamentos de vocês. Mas isso é obscuro. O mundo não vai nos dar uma medalha de honra, porque nós somos pessoas que mantêm a paz nos ambientes que nós vivemos. Não gostamos porque ele não fala sobre interação relevante com a cultura greco-romana. Não fala sobre isso. O livro vai acabar. Na verdade, ele já está acabando. Ele não fala sobre isso. Não fala sobre as lutas e sobre a interação com a rica cultura greco-romana que cercava essa igreja. No fim das contas, as chamadas modernas para sermos radicais não são radicais de fato. E isso é radical. E as chamadas modernas para sermos radicais são meras distrações interessantes, com um quê de aventura, para nós nos sentirmos, sabe, meio D'Artagnan, tentando entrar entre os 3 mosqueteiros, um super-herói. A vida cristã não é sobre ir a algum lugar, ir à cultura e fazer coisas incríveis e grandes para Cristo. É ter um viver santo que glorifica a Deus onde nós estamos. Sermos pais que criam filhos para a glória de Deus, sermos trabalhadores que trabalham como que para o Senhor, sermos maridos que amam as mulheres, mulheres que amam os maridos, se submetem à liderança espiritual de seus maridos, que deviam assumir isso na criação dos filhos e não transferir. Pais têm muita essa coisa, né? Não, estou cansado, trabalho muito. Então, os filhos, ele acha que não é responsabilidade dele, mas o pai foi chamado para ser o quê? Sacerdote. O fracasso final sempre de um lar está no marido. Sempre, sempre, sempre. Por causa do chamado dele, por causa da sua responsabilidade. Nós achamos isso radical. Amar nossos irmãos e irmãs na igreja local, pregar o evangelho onde Deus nos colocou, ser fiel às nossas obrigações familiares, trabalhar com as nossas mãos, fazer um trabalho excelente como que para Deus, não para os homens, trabalhar duro e com excelência em nossas vocações, enfim, viver assim em um mundo caído é ser radical do ponto de vista do apóstolo Paulo para a igreja de Cristo. Mas viver assim e morrer parece tão sem graça para nós. É isso. Depois de aqueles 3 capítulos inacreditáveis, o viver digno é isso, é isso. E é nisso que nós estamos fracassando, enquanto nutrimos as utopias do mundo. Nisso que é o andar digno do nosso chamado, porque é muito mais fácil pensarmos em mudar o Rio de Janeiro do que ser essa espécie de pai
essa espécie de mãe, de esposa, de esposo, de empregado, de gente com vida de oração, de gente que prega a verdade, de gente completamente diferente da cultura sexualmente imoral à nossa volta, da cultura que vive e trabalha pelo dinheiro. Isso não é radical. A cultura não vai nos admirar por causa disso. Um linguajar puro, pelo contrário, eu vou até usar um linguajar mais sujo, porque eu sou um cara radical para ganhar o mundo. Isso que Paulo está falando atrapalha. E na nossa mensagem deve acontecer a mesma coisa. Isso é a vida. E na mensagem a mesma coisa. Nós, quando pensamos em falar ao mundo a verdade, nós temos que pensar. Olha, se você tivesse certa vez eu escrevi a respeito disso, se você tivesse que falar uma única frase para o mundo, assim, o que você ia dizer? A Bíblia conta a história de um cara dos mais importantes que viveu, e ele só tinha que vir ao mundo fazer uma coisa. Ele veio mesmo, um planeta, e ele veio, andou nos desertos áridos da Judéia, e a missão dele era tão específica, de dizer algo ao mundo, e ele veio, entregou a sua mensagem e partiu do mundo tão rápido quanto chegou. A vida dele foi fugaz, não há uma palavra melhor. A mensagem dele não é radical segundo o mundo, segundo a cultura que ele viveu. Ele foi escolhido para vir a esse mundo e dizer uma frase assim. Aí você pensa, se eu tenho só uma frase para falar sobre Deus, que frase radical eu vou poder dizer para o mundo? Que frase radical assim, para que a sociedade ao ouvir fique assim, caramba. Ele veio ao mundo com a missão de preparar o caminho do Senhor. Imagina isso. Se você tivesse sido escolhido, olha, o Filho de Deus vai vir ao mundo, mas você vai antes, porque você vai preparar o caminho. E agora ele veio introduzir. Se você fosse, que frase radical você ia dizer para a sociedade, para o mundo inteiro? Te dava um microfone assim que o mundo inteiro ia ouvir. Aí pronto, você tem a tua frase, fala ela antes de partir. O que você vai dizer para o mundo, para a sociedade, para a cultura? O que você vai dizer para eles? As pessoas que sempre pensam em serem relevantes e sempre estão querendo impressionar, né? Então elas estão sempre pensando numa frase bombástica. O que eu posso falar que o mundo vai ficar? E sempre, para você ser bombástico, você acaba apelando para os desejos caídos do ser humano, é óbvio. Então facilmente hoje a igreja pensaria, eu penso assim, e nós ouvimos, nós vemos um monte de frases, e nós até podemos falar coisas que são verdades, mas que não são a mensagem que nós temos para o mundo. Por exemplo, nós podemos dizer assim, esse é o homem que ressuscita os mortos. Isso é incrível, porque todo mundo morre, e ninguém que a gente conhece quer morrer. Então nós pensávamos, qual é a coisa mais radical? É dizer, esse cara ressuscita gente morta. Ou então, que mensagem social seria mais relevante? Esse é o homem que pode alimentar os pobres. Já pensou? Você falar, é a única frase. Ele pode fazer pedra virar pão, ele pode pegar 2 peixinhos, não sei o que, e fazer todo mundo comer sempre. Ele vai acabar com a fome do mundo. Pronto. Então esse seria uma frase, seria relevante para a imprensa. Que homem é esse que vai acabar com a fome do mundo? Ou então aquelas pessoas mais místicas, podia dizer assim, esse é o homem que comanda a legião de anjos. Já pensou? Alguém que comanda a legião de anjos do céu. A Bíblia diz, em 2 Reis 19:35, assim, um anjo, desceu sobre o acampamento de Senaqueribe, soberano dos assírios, e naquele dia 185.000 soldados valentes morreram. Pensem nisso, cara. Olha esses estádios cheios, 60.000 pessoas, 65.000 pessoas. Então imaginem 185.000 valentes com armas assim,
Aí a Bíblia diz que um anjo desceu de manhã e matou 185 mil. Uns 4 estádios desses, cheios de gente valente. Tudo morto. Numa manhã. Agora imagine um homem que comanda todos os bilhões de anjos. Isso seria incrível. O pessoal mais místico ia adorar. Eis o homem que comanda todos os anjos. Ou então, eis o homem que pode curar todas as doenças. Porque a doença sempre foi o nosso flagelo. Isso é uma frase importante. Porque todo mundo quer ser curado. O homem... Todo mundo que não tem nada com Deus quer ser curado. Ou então, sei lá, vou dizer assim, eis o cara que pode acalmar as tempestades, sabe, furacão. Ele pode controlar terremotos, tufão, tornados. Eu já até posso pensar nas aplicações que a igreja logo ia fazer. Tem alguma tempestade em sua vida? Tem algum furacão na sua vida emocional? Na sua vida sentimental? Eis o homem que comanda os furacões. Nós podemos pensar em um monte de frases bombásticas, radicais, mas Deus enviou um homem diferente para preparar o caminho do Senhor, e ele foi profetizado sobre ele através do profeta Isaías. Em Isaías 43 diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. E aí esse homem chega ao mundo. Quando ele chega ao mundo, Mateus 3,3 diz: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Não tem nenhuma dúvida, esse cara é o que Isaías falou 800 anos atrás. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É ele, aquilo que Isaías profetizou era esse cara. Deus falou sobre ele e Deus enviou ele. E aí o próprio Cristo falou assim em Lucas 7,28: e eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Deus enviou João Batista ao mundo, ele vai introduzir seu filho no mundo, e ele foi enviado só para dizer aquela frase, assim, sabe, a frase que vai entrar o rei. Então, a rainha vai entrar, você vai falar a frase que a rainha entra. Esse é o teu papel, depois você já sai de lado. Porque a vida dele foi fugaz, assim. Por isso que ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. E quando ele falou isso, logo ele morreu. Não era assim uma licença poética. E ele disse assim, sabe qual foi a frase que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma frase foi profetizado sobre ele. Uma frase que ele tinha que dizer, a coisa mais radical. Certamente não é o que o mundo possa achar maravilhoso. O pecado, quem está interessado no pecado, tirar o pecado do mundo? Mas essa é a frase. A tragédia é que a igreja discorda de Deus quando ela pensa em coisas radicais. Ela pensa, o que Deus está dizendo? É isso? A vida radical é isso que Paulo está dizendo de Romanos 4-6. Depois de tudo que ele falou, nós estávamos esperando que ele ia ligar os motores turbos, ia falar que nós íamos ser, sei lá. Aí ele vem com essas coisas. Alguém que só tem uma frase para dizer ao mundo, alguém que vai introduzir Cristo ao mundo, o que ele diz é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em que nossa sociedade está interessado em alguém que tira o pecado do mundo? Pelo contrário, as pessoas até acham que se algum lugar não tiver pecado, não vai ter nenhuma diversão. E o que esse cordeiro vai tirar? Tudo, vai tirar o pecado? Não queremos. Há muitas coisas. O problema é que a radicalidade do evangelho, queridos, é uma chatice. Não só para o mundo, mas para a maioria das pessoas que se dizem cristãos. E quando elas estão pensando em radicalidade, estão pensando, sabe, na utopia do mundo com o quê de aventura. E viver essa vida descrita em Efésios de 4-6 e pregar essa mensagem ao mundo, parece nada aventuresco. E depois morrer, as pessoas acham que a vida dela não serve para nada. Minha vida não fez nada, a minha vida não foi relevante.
Sim, pecado. A mensagem que os experts da hora, da igreja, dos psicólogos, sociólogos iam rir, é a mensagem. A gente pensaria, não sei o que Deus mandou um homem tão chato, irrelevante, até meio grosseiro para a sociedade, assim, se impressionar com ele, com uma mensagem como essa. Nós esperaríamos outra coisa. Não a verdade que as pessoas nem gostem de ouvir, e ele vai introduzir assim o Filho de Deus no mundo. Não nos parece radical, interessante, mas nós temos que saber a razão. A Bíblia diz assim em João 1:29: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não precisamos chegar no final da vida igual lá o Ryan e segurar e dizer: diga para mim. A Bíblia diz exatamente a vida que nós devemos viver. E nós preferimos uma utopia cômoda, a verdade clara para nós, porque não parece aventurístico e é radical demais de fato. Língua, sabe, família, igreja, trabalho, não ser como a sociedade que ama o dinheiro, a imoralidade sexual, vida de oração, vida de adoração, crescimento na palavra. Não nos parece radical. Isso faz nós estarmos onde Paulo e João não estavam, e muito perto da cultura que vive exatamente tudo isso que Paulo disse, que nós devemos viver de maneira oposta. Que nós possamos entender que Jesus é maravilhoso, incrível, e que nós somos chamados para ser obedientes, não incríveis, não salvadores, obedientes, e que essa vida glorifica a Deus e abençoa os homens. Vamos ficar de pé, vamos orar. Sou pecador, és santo Deus, não ignorais os erros meus, serão punidos sem exceção. Tua lei exige condenação. Perecerei se lembrares todo o mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus. Por graça, Senhor, perdoe a mim. Um coração contrito eu sei que não rejeitarás. Por graça, Senhor.